No Brasil, boa parte do eucalipto plantado é destinado para a produção de celulose e bioenergia. Mas uma pesquisa realizada no Departamento de Ciências Florestais da Exalc, em parceria com a Universidade de Stellenbosch, da África do Sul, pretende ampliar o emprego da madeira de eucalipto jovem para outras aplicações, como construção civil e movelaria. O elo entre essas duas instituições é o jovem pesquisador Bruno Monteiro Balboni, biólogo e engenheiro florestal. Eu, antes de fazer engenharia florestal, eu fiz biologia, né? E minha área de estudo era madeira também, mas do ponto de vista biológico, ecológico, né? Mas eu descobri que eu tenho interesse nessa questão do uso, né, da engenharia e tal. E aí eu vim aqui fazer outra graduação, engenharia florestal, e eu comecei a perceber que muitas pessoas falavam que a madeira de eucalipto não é boa, né? Só que o eucalipto ele cresce muito rápido, né? Então ele é um recurso florestal importante nosso, né? E aí eu fui assim atrás disso. Por que o eucalipto é ruim? Né? Ah, não, porque o eucalipto de celulose é ruim, né? Falei, claro, o eucalipto de celulose, né? Não é o eucalipto feito plantado especialmente para madeira serrada. Aí depois assim, o eucalipto de madeira serrada ele também é ruim. Ah, mas por quê? Ah, porque ele empena, ele racha. Tá, mas ele empena, ele racha quando você usa técnicas que não são feitas para o eucalipto, né? E aí, assim, conversando com o meu orientador, o professor Garcia, né, a gente foi fechando esses problemas. Tá, mas se você fizer isso, então você resolve o problema da rachadura. Se você fizer isso, você resolve o problema do empenamento. Aí a gente foi num ponto que a gente fala, a gente consegue fazer produto de qualidade a partir dessa árvore menor, né, que é feita para celulose. E isso me incentivou, e eu sempre falando com ele sobre isso, inclusive antes de eu terminar a graduação, esse era um interesse meu. Aí eu fui trabalhar como professor substituto, né, numa universidade federal lá no Pará. E aí, assim, depois que terminou meu contrato de 2 anos, eu falei assim, eu não consigo pensar em outra coisa que eu quero fazer na vida, além de dar aula, ser professor, ser pesquisador e tal. Então, assim, eu precisava de uma especialização, né? E pelo fato de eu ter tido, além de 2 graduações, experiência na área de ensino e tal, de pesquisa, eu consegui entrar no doutorado direto, né? E aí, assim, não tinha outro orientador para mim, né, além desse que a gente vem trabalhando junto já faz algum tempo e tal, e era um tema que a gente vinha discutindo e achando soluções para ele, né? E aí foi aí que a gente teve a ideia desse projeto. A metodologia ela já está avançada o suficiente para a gente conseguir aplicar ela amanhã, né? A gente vai usar menos, vai ter maiores perdas de material para a gente selecionar ele, né? Mas a colagem já é eficiente, a gente entendendo as propriedades do material, a gente consegue fazer um produto de qualidade, principalmente viga, tá? Então, por exemplo, madeiramento de telhado, ele normalmente vem da Amazônia, né? Só que assim, a madeira da Amazônia é uma madeira que ela tem alta durabilidade, ela tem altíssima resistência, né? Só que a gente às vezes não precisa disso. Você vai fazer um telhadinho ali só para cobrir um pedaço da sua casa, né? Ou substituir um pedaço específico do madeiramento. Você não precisa de uma madeira da Amazônia, né? Quantos quilômetros você precisa para trazer a madeira da Amazônia para cá, né? E assim, se você dá uma volta, né, aqui no estado de São Paulo, em volta de Piracicaba mesmo, quanto de eucalipto não tem? Além da viga, a gente consegue fazer vários produtos como painéis, né? Você precisa de um maquinário específico pelo fato das árvores terem um diâmetro muito pequeno, tá? Mas eu acho que assim, hoje o que a gente já entendeu a propriedade da madeira, né, de como essa árvore se comporta, né, durante o processamento, o que a gente precisa de equipamento específico para isso, tá? Talvez um outro exemplo seria piso, né? O piso, né, o ideal é que a madeira seja dura, né? Porque assim, você deixou cair alguma coisa, né? Aí acaba marcando o piso, tá? Mas aí a gente está falando do que seria um piso de alta qualidade, né? Você poderia ter um produto de menor qualidade, né? Mas que fosse madeira, tá? Eu acho que, claro, precisa de estudo específico para isso, mas eu acho plausível que a gente consiga construir piso de madeira com esses eucaliptos jovens. Segundo Bruno, além da construção civil, também a área de produção moveleira tem grande potencial para o emprego desta técnica. Eu fiz o doutorado sanduíche agora na África do Sul e lá eles têm um curso de marcenaria, né? Que lá toda a marcenaria, todos os alunos podem usar contanto que eles façam esse curso, né?
e o objeto do trabalho nosso lá era produzir uma mesa de cabeceira, né? E assim, eu falei, bom, já que eu estou trabalhando com eucaliptos jovens, eu vou fazer uma mesa de cabeceira de eucaliptos jovens. Foi super elogiado, a gente, claro, com a ajuda do pessoal lá que entende muito dessa parte de marcenaria, a gente prezou por trazer o defeito da madeira, né, o que a gente considera defeito na área mecânica, né, que são, né, os nós, algumas rachaduras, né, e aí a gente quis incorporar aquilo na peça, porque ele dá um caráter único, né. Aí a gente, é um buraco, é uma rachadura, a gente preencheu com resina, né, então a gente trouxe, né, o que seria ruim e a gente transformou em bom, né, que dá o caráter de um item único. Sobre os próximos passos na implantação em larga escala do processo proposto em sua pesquisa, Bruno avalia. Muita dessa questão mecânica, né, do comportamento da madeira, da resistência da madeira, eu acho que a gente já abordou bem, né, nesse projeto. Eu acho que assim, a questão da linha de produção, qual é a máquina que vai fazer, quanto custa, né, esse processo frente às outras alternativas de processo, né? Claro que quanto menor a árvore, menor é o rendimento do processo. Então, assim, a gente calculou, a gente está estimando por volta de 30% de rendimento, né? O eucalipto maior, né, de 20 anos, que é o mais apropriado para a serraria, ele chega nos 45%, 50% quando, né, o pessoal da serraria é bom, né? Então, assim, ele não é tão distante, né? 20 anos, né, dá quase 3 ciclos de rotação de 7 anos, né? Então, assim, a gente está pensando em velocidade, né? O proprietário da floresta, ele tem menos custos, né? A renda ela volta mais rápido para ele, tem menos risco de incêndio, de praga, de várias coisas, né? Então, assim, eu acho que custo seria a principal etapa agora para a gente viabilizar esse produto.